Deus, aleluia. Oh, Amém, meus irmãos, glória a Deus. Vamos neste momento fazer mais uma oração em nome de Jesus para nós darmos início à nossa lição da escola bíblica dominical. E hoje nós estaremos aqui na lição número 6 e será de muita bênção. Cada um dos que estão participando, cada um dos que estão podendo acompanhar estas lições para o crescimento espiritual, né? E o objetivo, irmãos, de ter os estudos é esse, né? Para nós poder crescer espiritualmente. Que quando a gente não estuda a palavra de Deus, quando a gente não dedica um momento nas nossas vidas na palavra do Senhor, não há crescimento. A gente fica, como diz a palavra do Senhor, como meninos inconstantes, né? Então a gente precisa realmente beber desta água viva no nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração, sentado mesmo, os irmãos curvem a sua cabeça. Senhor Deus e eterno Pai, queremos agora dar início, meu Deus, a esta lição de número 6, onde nós estaremos estudando sobre a mordomia da adoração, Senhor. Esteja abençoando cada um dos teus filhos que estão presentes, participando, Senhor, a cada dia, de cada aula, que seja de edificação espiritual, que seja, meu Deus querido, nesta hora, Pai, de grande bênção para as nossas vidas, de um proveito espiritual para as nossas vidas. Senhor, tira todo bloqueio, tira tudo aquilo, meu Deus querido, que atrapalha o teu agir, o teu mover, o teu operar aqui no nosso meio, Senhor. Trabalha de uma forma com liberdade em nosso meio, nos instrui nesta palavra. Precisamos a cada dia, Pai, deste alimento para as nossas vidas. É o que nós oramos e nós te agradecemos por esta oportunidade. E agora abençoa cada vida que estará agora acompanhando esta matéria, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Todos os irmãos com a apostila na mão, nós vamos estar agora participando juntos desta matéria, desta lição de número 6, que fala a mordomia da adoração. Na aula passada foi ministrado sobre a mordomia da igreja local, né? Foi também uma aula muito abençoada, e hoje nós vamos entrar na aula 6, que é a mordomia da adoração. Aleluia. Né? Em nome de Jesus. Nós temos aqui o textual que está em João, capítulo 4, versículo 23. Vamos lá, toda a igreja juntos? Vamos ler? 1, 2, 3. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Glória a Deus. A nossa verdade prática diz assim: 1, 2, 3. Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Olha só que forte, irmãos. Isso aqui, o escritor da escola dominical já deu um puxão de orelha no início da lição, né? Ele já vai dizendo aqui que Deus procura os verdadeiros adoradores e não celebridades, né? Aleluia. Tem um corinho que diz: mas eu não sou artista, não sou celebridade, não sou menor nem o mais certo, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou. Não sou artista nem celebridade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Deus procura verdadeiros adoradores e não celebridades. Aí já começa uma exortação do escritor da literatura. Agora vamos ler a leitura bíblica em classe. Eu vou ler o primeiro e os irmãos ler na sequência aí, para nós fazermos uma leitura proveitosa. Amém? João capítulo 4 é a leitura bíblica em classe. João capítulo 4, versículo 19 ao 26, que vai dizer assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Versículo 20: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. 21 diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos,
porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. 25 diz: a mulher disse-lhe: eu sei o que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. 26, todos juntos. Jesus disse-lhes: eu sou, eu que falo contigo. Aleluia. Eu sou, eu que falo contigo. Amém? O objetivo geral desta lição é mostrar que Deus procura os verdadeiros adoradores. O objetivo geral é mostrar que Deus procura os verdadeiros adoradores. Os objetivos específicos desta lição que nós vamos aprender hoje é: primeiro, conceituar a palavra adoração. 2, explicar como adorar a Deus. E 3, pontuar gestos e atitudes na adoração. Glória a Deus. Oh, aleluia. Agora vamos aqui para a introdução da nossa lição. Eu não marquei muitos versículos, irmãos, porque aqui está bem servido de versículos dentro da lição. Então tem bastante versículos proveitosos aqui. Tem um interagindo com o professor que é bem curtinho aqui. Na lição de vocês tem também, né? Tem. Então vamos lá. Diz assim, o culto a Deus é o momento em que Ele se encontra com o seu povo. Esse conceito tem fundamento no Antigo Testamento e é aprofundado por Jesus no Novo Testamento. Aqui a verdadeira adoração a Deus se realiza em espírito e em verdade. Assim, a adoração ao Pai está centrada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nesse sentido, não é o ritualismo ou simbolismo que pauta a adoração, mas a pessoa de Jesus. Ele é o centro, Ele é tudo, Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Amém? Vamos lá para a introdução, né? Para a introdução, diz assim: no Antigo Testamento só se podia oferecer culto no tabernáculo ou no templo. No Novo, e do ponto de vista espiritual, Jesus Cristo aprofundou o sentido de adoração. Conforme a narrativa do evangelista declara: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João capítulo 4, 23. Nesta lição, veremos que, diferentemente do Antigo Testamento, a mordomia da adoração no Novo Testamento, se realiza em espírito e em verdade. Aí eu destaquei essa última frase. Assim, a adoração não está mais centrada no ritualismo ou no simbolismo da antiga aliança, mas em Cristo Jesus. Graças a Deus. Né? A antiga aliança, irmãos, era realmente criado um ritual para poder adorar o Senhor. E quando a gente fala nesse termo de adoração, a gente pensa que é o momento do louvor da igreja. Quando a gente não estuda, a gente automaticamente, agora é o momento de adoração. Então a gente sabe que a adoração, quando a gente fala isso no culto, a gente pensa que é automático do cristão saber que é quando o grupo de louvor vai louvar, que é o momento da adoração. E quando a gente estuda a luz das escrituras sagradas, a gente vai ver que é totalmente diferente de quando o instrumentista, alguém está tocando ou ministrando louvor. Porque a adoração, irmãos, é totalmente diferente de cantar, de louvar, né? De buscar ali só com instrumentos, com louvores. Não, a adoração não se resume a isso, não se limita a isso. A adoração é muito mais que louvar, é muito mais que adorar.
né? Então, aqui e no Antigo Testamento, eles adoravam no tabernáculo, tinha um lugar específico, né, para eles irem e adorarem. E aí, irmãos, no Antigo Testamento nós estudamos aqui sobre o tabernáculo, e o tabernáculo ele tem um pátio, e no pátio do tabernáculo ali era separado grupos, grupo das mulheres de um lado, grupo dos homens do lado, os levitas ficavam do outro lado, era assim, eles não podiam ficar tudo misturado para poder buscar na adoração. Era separado os sacerdotes para um lugar, né? Os sacerdotes iam para o lugar deles, os levitas iam para o lugar deles, então eles tinham ali, era como se fosse um ritual, eles tinham que obedecer aquele padrão dentro do tabernáculo. Eles não podiam chegar no tabernáculo e eu vou ficar ali naquele canto porque é ali que eu gosto de buscar Deus. Não, cada um tinha o seu lugar. Se era levita, era no meio dos levitas. Se era com os homens, era no meio dos homens. Se era sacerdote, era com o sacerdote. E assim ia, seguia um padrão na antiga aliança. Só que aí, irmãos, veio Jesus, o Jesus da nova aliança. E na nova aliança, irmãos, a gente adora onde, pastor? Aí a gente vai aprender. Aleluia. Aonde é a verdadeira adoração? Qual que é o verdadeiro lugar para nós adorarmos ao Senhor? Aí nós vamos estar estudando sobre isso. E aí, irmãos, essa lição da mordomia da adoração, quando a gente lê esse tema, mordomia da adoração, a gente pode colocar também o serviço da adoração, porque mordomia é servir. Então nós vamos agora enfatizar ou mentalizar que nós estamos servindo ao Senhor na adoração. O serviço da igreja local foi falado semana passada, né? A mordomia da igreja local, ou o serviço da igreja local. Como você serve na igreja local? Como você se dedica na igreja local? Agora, como você se dedica na adoração, né? Qual parte que você enfatiza na sua adoração diária ao Senhor? Então nós vamos entender o que é servir ao Senhor na adoração. E para isso, o escritor da lição, ele separou 3 tópicos para falar sobre a mordomia da adoração. O primeiro tópico é: o que é adoração? Já vem uma pergunta: o que é adoração? O segundo tópico é como adorar a Deus. Esse é o segundo tópico da lição. E o terceiro é gestos e atitudes na adoração a Deus. Ela foi dividida nesses 3 tópicos, muito importante, que nós vamos abordar a partir de agora, tá bom? Primeiro tópico: o que é adoração? O que é adoração? Vamos ver aqui o que ele escreveu, o escritor. Todos acompanhem comigo na lição. Adoração vem do latim adoratione. Aí diz aqui, no sentido etimológico, significa culto ou veneração que se presta a uma divindade. Irmãos, essa palavra etimológico, vocês sabem o que significa? Etimologia, etimológico, Vocês sabem? Não? Então anotem aí na lição. Etimológico significa real ou verdadeiro. Esse é o significado da palavra etimológico, ou etimologia, né? É alguma coisa real, é alguma coisa verdadeira, né? Por isso que tem algumas palavras aqui meio difícil, mas a gente vai tentar, o que a gente souber a gente traduz, senão chama o professor Google, né? Vamos lá? Aí aqui, no sentido real significa culto, adoração, Isso aqui vocês têm que é a pergunta aqui de escola dominical. O que é adoração? Aí vocês vão colocar aqui, culto ou veneração que se presta a uma divindade. Isso é adoração. Se perguntarem para vocês a partir de hoje, o que é adoração? Culto ou veneração que se presta a uma divindade. Isto é adoração, uma divindade. Ou seja, todos nós seres humanos, irmãos, nós precisamos adorar alguma coisa. Por que existe adoradores de Maria, adoradores do Buda, adoradores de Maomé, adoradores de Jesus Cristo? Por que existe? Por que as pessoas prestam culto, veneram, veneram essas pessoas? Por quê? Porque nós, irmãos, temos necessidades.
todo mundo tem uma necessidade. Se amanhã você chegar na fábrica e perguntar para o japonês, você adora alguma coisa, ele vai te dizer, eu sou budista. Eu sou espírita, eu sou macumbeiro, eu sou... Por quê? O ser humano, ele é dotado disso, de uma carência, de uma necessidade de adorar alguma coisa. Agora, tem os ateus? O ateu é aquele que não crê em nada, que não acredita em nada, que não adora nada, né? Só que, irmão, se perguntar para o ateu, amanhã vai chover, ele diz vai. Então ele crê em alguma coisa. Tem que crer, né, pastor? Tem que crer em alguma coisa. É impossível um ateu falar que não crê em nada. Chega para ele e pergunta, amanhã vai chover? Ele vai dizer, vai. Então você crê em alguma coisa. Crê que amanhã vai chover. Caiu por terra o ateísmo. Aí, irmãos, aqui no sentido, adoração, ele é o culto ou veneração que se presta a uma divindade. Para o cristão, adoração é a veneração, para nós cristãos, a veneração elevada que se presta ao Deus único, que subsiste em 3 pessoas distintas na Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para nós cristãos, a gente venera, a gente adora um só Deus. A gente venera um só Deus. Não adianta a gente chegar lá em Israel e dizer para um judeu, se dobra aqui a essa imagem aqui que tem poder. Ele nunca vai fazer isso. Porque o Deus dos judeus é o mesmo Deus nosso. Nós somos monoteístas, né? Nós servimos a um só Deus. Nós não temos vários deuses, nós temos um só Deus. Então, a nossa adoração ela é exclusiva para um só Deus, né? Você vê, o budista ele não crê só no Buda, ele crê em vários. Aqui no Japão tem cerca de 8 milhões de deuses, só no Japão, que eles veneram, que eles adoram, né? Que eles reverenciam. Aqui, como é um país budista, ele é controlado também, o Japão, por cada virada de ano. Eles separam um tipo de animal para venerar. É igual à África. A África não, a Índia. É igual na Índia, né? O Japão, eles seguem praticamente o mesmo calendário, né? Tem o ano da vaca, tem o ano do porco, tem o ano do gado, tem irmãos do gato, tem o ano da cobra, tem o ano do leão, irmãos, e o nosso ano sempre é o ano do leão, mas da tribo de Judá. Glória a Deus. Graças a Deus. O nosso ano sempre é o ano do leão, leão da tribo de Judá. Eita glória! Então, irmãos, nós veneramos um único Deus, amém? Então, o que é adoração no Antigo Testamento? Vamos estudar no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra hebraica shahá ocorre mais de 100 vezes e significa curvar-se diante ou prostrar-se diante de Deus, né? No Antigo Testamento. Há ainda a palavra abad, que traz os sentidos de adorar, trabalhar ou servir a Deus, né? Em 2 Reis, capítulo 10, do 18 ao 23. Aqui, irmãos, é bom a gente ler essa passagem. Um dos irmãos lê para nós, vamos lá. Abrir 2 Reis, capítulo de número 10. Aqui está mostrando uma guerra de adoração. Vamos lá. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e apregoaram. Também Jeú enviou por todo o Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não visse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou
para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. Viu? Ou seja, no Antigo Testamento, irmãos, eles faziam questão de separar as pessoas, tipo, de colocar as pessoas, veio aqui para adorar Baal, eu só quero quem adore Baal aqui dentro. Não pode ficar mais ninguém aqui dentro. Não pode ficar curioso, não quero fotógrafo, não quero espia, não quero ninguém. Eu quero só quem vai adorar Baal. Entendeu? No Antigo Testamento era uma coisa muito reservada. Era uma coisa muito fechada a adoração. A adoração era exclusiva para aquilo, né? E aí a gente vai ter aqui outro exemplo aqui, ó. Continuando na lição, diz, ó, essa é a perspectiva de adoração da antiga aliança. O livro do Êxodo revela que Deus mandou Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciões subirem ao monte e inclinar-se de longe, como sinal de reverência e adoração ao Eterno. Êxodo 24, do 1 em diante, né? Então era algo exclusivo. Era algo exclusivo. Quando Deus ele pediu para o povo sair do Egito, Deus pediu para o povo ir prestar um culto para Ele no deserto. Deus queria algo exclusivo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, né? E era isso que o povo tinha que ir fazer, só que nem todos entenderam isso, né? Às vezes a gente não entende. Vamos lá para o culto, é mais um culto que eu vou frequentar. Às vezes a gente não entende o sentido do porquê que Deus quer nós aqui reunidos, buscando a presença do Senhor. Às vezes nós não entendemos o sentido disso. E aí, o que acontece? Quem não entende vai ficar girando no deserto 40 anos, até entender o propósito do culto. Já pensou? Algo que Deus pediu para eles saírem e prestarem o culto, mas não entenderam o sentido. Aí ficaram 40 anos rodando, penando, irmãos, e foi difícil, não foi fácil. Muitos ficaram prostrados no deserto, mas que a gente venha aprender a cada dia a servir melhor esse eterno Deus, amém? No Novo Testamento nós temos também outros exemplos. No Novo Testamento, o Novo Testamento registra o verbo grego proskeneo 59 vezes. Ela significa prostrar-se, né? Ou adorar, ou prestar homenagem a alguém, ou venerar, ou ser reverente, né? Ser reverente, ou beijar a mão. Isso aqui tudo já no Novo Testamento. Há também o verbo prosecunesa. Eita, meu Deus, isso aqui é um negócio mistério, hein? Meu Deus, prosecunesa. Meu Deus, eu não consegui pronunciar essa palavra quando eu estava lendo também, só Jesus. Que passou a significar prostrar-se como sinal de reverência, prestar homenagem. Nesse sentido, a narrativa da adoração dos magos a Jesus fundamenta a perspectiva de adoração da nova aliança, né? Quando os magos, irmãos, os 3 reis magos, eles viram a estrela de Belém e eles foram lá, isso, irmãos, era um costume da época, só que aqui foi registrado no nascimento de Jesus. Quando nascia qualquer rei, que eles ficavam sabendo, eles iam prostrar reverência, eles iam prestar reverência, eles levavam presentes para qualquer rei que nascesse, e eles ficaram sabendo que ia nascer o rei Jesus, e eles viram aquele sinal, e o sinal era a estrela de Belém, e eles foram até lá, e lá a Bíblia vai dizer que eles chegaram lá, eles se prostraram e ofereceram ouro, incenso e mirra. Aqui nós vamos já abrir uma pregação, ouro, incenso e mirra, falar só disso. Eita glória, aleluia, coisa tremenda. Irmãos, era uma forma de adorar, era uma forma de venerar, era uma forma de honrar, de servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ou seja, Jesus já no seu nascimento, ele já nasceu sendo adorado, já nasceu sendo adorado,
né? Já nasceu sendo reverenciado, porque aqueles homens foram até lá, num lugar difícil, de difícil acesso, mas chegaram lá e prestaram a sua adoração, a sua homenagem ao Senhor. Os céus homenageou Jesus no seu nascimento, a terra homenageou Jesus no seu nascimento, e nós estamos aqui hoje homenageando o Senhor. Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, outras palavras, no ponto 3, outras palavras relativas à adoração. No Novo Testamento, a palavra grega latreia emprega o sentido de serviço. Irmão, todos os verbos aqui, ou do grego, que a gente leu aqui, que aparece 59 vezes, a primeira vez aqui, que significa prostrar, né? Prostrar também é uma forma de adorar, venerar, beijar a mão, né? Então isso aí é uma forma de adorar, é uma forma de reverenciar. Agora, essa palavra grega também, latreia, emprega no sentido de serviço, de adoração no culto, né? Isso aqui é algo exclusivo no culto. Aí tem aqui algumas referências, mas aí depois os irmãos lêem em casa, tá bom? De Êxodo 12, 25, 26, Hebreus do 8 ao 5, Hebreus também 9, 9, Hebreus 13, 10. Fala também sobre o serviço de adoração no culto. Dessa palavra vem o termo idolatria, ou adoração a ídolos, prática condenada por Deus. Há também a palavra leiturgia, ou liturgia, que significava serviço prestado em favor do povo. Atualmente, a palavra liturgia refere-se à forma de organização do culto e seu desenvolvimento. Cada denominação cristã tem uma liturgia em que a adoração a Deus se destaca como a essência do culto. É aquilo que eu falei para os irmãos no começo. A gente aguarda o momento da adoração, do louvor, pensando que aquele momento é o momento da adoração, mas não é. Não é, porque no culto tem a sua liturgia de culto. Só que, irmãos, no momento que a gente já vem no caminho, a gente já vem adorando. No momento que a gente já está tomando banho, trocando a roupa, a gente já está adorando. Aí a gente chega aqui para dar continuidade ao nosso culto a Deus. Só que aí as pessoas, eu fiz muitas vezes isso, eu esperava o louvor tocar para me adorar. Eu esperava o pastor pregar para mim dar glória. Eu esperava alguma coisa acontecer no culto para mim entrar no culto. E na verdade não é essa adoração, né? A adoração a gente já tem que, irmãos, queimar dentro de nós. Aleluia. Aí a gente vai entender um pouquinho mais, porque à frente eu escrevi coisas aqui que vocês vão ter que levar embora para casa, que é coisa forte. Então, irmãos, a gente viu esse tópico 1, o que é adoração. Agora vamos lá para o tópico 2, como adorar a Deus. Aqui vai falar sobre de como nós devemos adorar a Deus, né? Aí o escritor ele colocou aqui no ponto 1, em espírito e em verdade. Essa é a resposta. Como adorar a Deus? Você pode ensinar hoje, irmão, para qualquer pessoa. Quando a gente estuda, a gente pode ensinar. Como eu posso adorar a Deus? Com um terço, com uma cruz, carregar uma cruz desse tamanho? De que forma que, né? Você sabe o que é terço, né, irmão? Terço é aquelas bolinhas que o católico usa para rezar, né? O budista ele usa uma pulseira com umas bolinhas que tem umas orações também ali, né? Então, irmãos, como adorar a Deus? Aí, como adorar a Deus é algo específico. Como adorar a Deus? Aí, primeiro, em espírito e em verdade. Após ouvir de modo atencioso e reverente a palavra de Jesus, a mulher samaritana ficou impressionada e o reconheceu como profeta. João capítulo 4, versículo 19. Nosso Senhor declarou duas coisas importantes sobre a verdadeira adoração. Primeiro, onde se deve adorar?
a Deus. Segundo, como se deve adorá-lo. Aleluia. Duas coisas ele destacou nessa conversa com a mulher samaritana. Essa mulher, irmão, Jesus, a Bíblia vai dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. Samaria, ele entrou dentro ali da cidade de Samaria, só que ele foi para um lugar chamado Sicar. Foi aonde ele encontrou ela. Foi aonde ele teve esse encontro com essa mulher. Por quê? Ali, irmãos, essa mulher foi muito inteligente nas perguntas para Jesus. Porque quando, os irmãos sabem que quando Salomão morreu, entrou seu filho no seu lugar para reinar, chamado Reoboão, o nome desse filho de Salomão, Reoboão. Ele virou rei no lugar de Salomão, e ali ele dividiu os reinos. E o reino foi dividido em dois reinos, foi o reino do sul e o reino do norte. E esse reino do sul, irmãos, no meio ficou a capital chamada Samaria. E era um lugar, irmãos, que o povo ficou isolado. Ficou um povo ali que era um povo idólatra. Era um povo que não acreditava em Deus, não cria, não adoravam o mesmo Deus. Eles ficavam nas suas crenças. Só que aí, Jesus, irmãos, foi até Samaria para resolver essa questão. Porque ali, a mulher samaritana, quando foi interrogar Jesus, ela foi querer enfatizar para ele aonde era o verdadeiro culto. Só que aí Jesus deu uma aula para ela. Jesus foi e deu uma aula para aquela mulher. E aqui está relatado, e a gente vai entender que como adorar o Senhor, primeiro, em espírito e em verdade. Agora aqui, onde adorar a Deus? É outra pergunta. Aí mais abaixo eu vou falar um pouco mais sobre essa mulher. Para a mulher samaritana, o lugar correto de adoração era o Monte de Samaria. Mas para os judeus, era Jerusalém. Entretanto, aqui Jerusalém foi o reino do norte. Tá? Tem o reino do sul e o reino do norte. Jerusalém ficou para o reino do norte. Entretanto, nosso Senhor revelou claramente, que chegaria um tempo que o essencial da adoração não seria o lugar geográfico, né? Porque não é um ritual. Aqui, irmão, já está bem destacado. O Senhor revelou claramente que chegaria um tempo e que o essencial da adoração não seria o lugar geográfico. Como a mulher samaritana aprendeu. Ela aprendeu que o lugar certo de adorar, né, o lugar correto, era no Monte de Samaria. Né? Ela até disse assim: nossos pais nos ensinaram que nós devemos adorar no monte. Lá no Monte de Samaria. Né? Aí, mas para os judeus era Jerusalém. Por judeus era Jerusalém. Tu vê que até, irmão, nessa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, até a mente dela estava dividida. Porque ela sabia que os judeus adoravam em Jerusalém e eles adoravam no monte. E ela estava confusa, e ela fez essa pergunta para Jesus: aonde é o verdadeiro lugar da verdadeira adoração? Aí, irmão, Jesus é especialista em dar aula. E ele foi e falou para ela aqui. Ele se revelou para ela que a adoração não é um ritual, não tem um lugar geográfico, não tem um espaço, né? um local determinado para a adoração. Não. Foi aonde, naquele encontro que ela teve com ele, que ele começou a revelar para ela: mulher, se tu soubesse, mulher. Aí ele começou a se revelar para ela: quem fala contigo, né? E aí, irmãos, aquela mulher foi dando interesse nela. Foi aí, ela já tinha reconhecido que ele era um profeta. Ela já tinha reconhecido aqui, nessa parte aqui da conversa. E aí eu vou mais um pouquinho adiante aqui, que eu escrevi algumas coisas. Aí está aqui, pois os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João 4, do 23 ao 24.
Então, aonde adorar? Deus não deixou um espaço geográfico. Não tem um lugar certo para adoração. Todo lugar você pode adorar o Senhor. Qualquer lugar pode virar um local de adoração, né? No teu trabalho, na tua casa, em qualquer lugar você pode adorar o Senhor. Aleluia. Dentro do teu carro pode ser um lugar de adoração. Qualquer lugar pode ser lugar de adoração ao Senhor. Amém? Não tem um espaço geográfico, né, para isso. Agora, o ponto 2 que está, primeiro a gente viu onde adorar. O segundo é a atitude do adorador. A atitude do adorador. Além de adorar em espírito, o cristão deve adorar em verdade. Nem todo hino, ou cântico, ou apresentação musical é adoração a Deus. Isso aqui que a gente tem que tomar muito cuidado nos dias de hoje. Que hino que não exalta a Deus não é adoração. Hino que não exalta a Deus, louvores que não exaltam a Deus, não são adoração, né? Aí, irmãos, hoje, principalmente hoje, no meio que a gente vive, no meio gospel, a gente vê as pessoas hoje fazendo hino de exaltação própria, né? Hino de elevo espiritual, elevo para o seu próprio ego. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a adoração, ela é em espírito e em verdade. Aqui, nem todo hino ou cântico ou apresentação musical é adoração a Deus. Temos que tomar cuidado. Atualmente, a partir da influência do chamado movimento gospel, as músicas têm sido usadas de forma a exaltar artista ou levitas. Isso é uma visão deturpada da adoração, deturpada sobre a adoração, né? Multidões se ajuntam em templos, estádio ou praça para assistir os shows gospel, onde a humildade e a contrição estão longe do propósito original da adoração. Aí eu destaquei essa última frase. Ora, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, e para a glória de Deus. Somente Ele é o centro da adoração. Irmão, em espírito, como que eu adoro em espírito e em verdade? Por que adorar em espírito e em verdade? Isso aqui eu destaquei. Por quê? Porque quando a gente aceita Cristo na nossa vida, automaticamente entra dentro de nós o Espírito. O Espírito de quem? De Deus. Então ele passa a gerar dentro de nós adoração. Porque o homem, com o seu espírito, ele não gera nada. O homem, no seu próprio espírito, não gera nada. Se dentro de nós não tem o Espírito Santo, a gente não adora. Por isso que nem todo mundo adora. Nem todo mundo adora. Porque o Espírito que está dentro, se ele não receber um renovo, né, ele fica ali, irmãos, parado, neutralizado. Ele não morre, ele fica. Por isso que a gente tem que buscar renovo, aleluia, se renovar, sabe? Porque assim, dentro de nós, irmão, ele vai fazer essa função de gerar a adoração. Quem adora? Não é a minha vontade, é o Espírito que está dentro de mim que está gerando a adoração. É o Espírito que está dentro de mim. Por isso que Jesus falou aqui essa condição. Quer adorar? Então adora em espírito e em verdade. Por quê? O homem por si só não tem força para adorar. Agora, o que tem dentro de nós, irmão, é muito mais forte. Sabe? O que tem dentro de nós é que gera, irmãos, a adoração, né? Que põe para fora a adoração. É o que tem dentro de nós. Por isso que Jesus ensinou a mulher: adora em espírito e em verdade. Então o Espírito Santo, ele é um gerador de adoração. Quando ele habita em todo cristão que ele habita, ele gera adoração, gera a verdadeira adoração. Então, irmão, olha só, eu até destaquei aqui a verdadeira adoração em espírito, né? Em espírito. Lembra dessa palavra, em espírito e em verdade. O espírito, ele é a fonte. Se quiser marcar, marca. O espírito é a fonte.
Ele é a fonte da adoração. Porque quando a gente tem o Espírito, irmão, por que você pede para um cachorro dar glória, ele não vai dar. Pede para um gato dar glória, ele não vai dar, porque ele não tem o Espírito da adoração. Ele não tem, por isso, irmãos, que é conhecido biblicamente o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Ele é conhecido assim. Além de ser Espírito Santo, ele também é conhecido como Espírito da verdade. Porque é ele que gera a verdadeira adoração. Então, quando a gente tem o Espírito Santo na nossa vida, ele vai gerar a verdadeira adoração. Agora, a verdade, em espírito e em verdade. A verdade significa a essência correta. A essência correta. Essa é a verdade. A verdade é a essência. O cristão, irmão, que adora, ele tem uma essência na vida dele. Está adorando, está buscando ao Senhor. Tem gente, irmãos, igual, tem pessoas que o culto começa, tem pessoas que se jogam no chão para adorar, tem pessoas que dobram joelho, tem pessoas que choram. Então é a essência do adorador. É a essência do adorador. Cada um manifesta de uma maneira, mas precisa manifestar, porque está dentro. Porque está dentro. Não é num instrumento desse aqui que sai virtude e poder. É o que está dentro de nós. Não é o som das caixas de som, é o que está dentro de nós que vai gerar a verdadeira adoração. Amém? Então, somente Ele é o centro da adoração. 2.2 Como adorar a Deus? Ponto 2. Com o culto racional. Outra coisa que o escritor deixou bem claro, com o culto racional. Paulo escreveu aos cristãos de Roma acerca de apresentarmos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Aí eu destaquei aqui, Romanos 12, versículo 1. Culto racional significa cultuar a Deus com razão de ser, motivados espiritualmente, portadores de uma sinceridade profunda. Irmão, isso aqui, o que significa culto racional? Significa adoração com consciência. A pessoa ser consciente naquilo que está fazendo. Não existe esse negócio, eu perdi a consciência no meio do louvor, eu não sei nem o que eu estava falando, irmãos. Isso aí, irmão, é macumba, tá? Ou espiritismo. Porque tudo na igreja, irmãos, é com consciência. O nosso culto ele é racional, do início ao fim. A gente sabe o que a gente está fazendo. Quando Deus toma alguém, irmãos, até mesmo na palavra, o pregador, ele está tendo o controle. Porque o Espírito ele é sujeito, irmãos, ao profeta. E não o profeta sujeito ao Espírito. Isso aí já, a pessoa tem que entender isso. Porque você está aqui ministrando, você está sabendo o que você está falando. E é a mesma coisa na adoração, a mesma coisa no louvor, na contribuição, em tudo. Ninguém faz, irmãos, alguma coisa inconsciente dentro da igreja. Porque o culto, quando Paulo ele chamou a atenção da igreja de Roma, ele disse: o culto tem que ser racional. O nosso culto tem que ser racional. O nosso culto tem que ser com consciência. Tá? Aí está aqui, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6 e 20. O objetivo do culto racional é esse. O objetivo do culto racional é esse. O que? Glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tem uma mulher, irmão, na Bíblia que me chama muita atenção, que é aquela mulher sírio-fenícia. Aquela mulher, irmãos, ela não era crente. Ela era uma mulher cananeia, ela era uma mulher que não era judia. Ela não professava a mesma fé que nós. Só que ela chamou a atenção de Jesus. Porque Jesus, irmão, estava num banquete.
E ela chegou ali e ela disse: olha, minha filha está terrivelmente endemoniada. E aí, irmão, ela atraiu a atenção de Jesus, porque ela sabia que uma palavra de Jesus liberada podia curar a filha dela. Uma mulher que não tinha nada a ver com a história. É a mesma coisa que um católico entrar por essa porta aí hoje e dizer: ó, meu filho está lá em casa endemoniado, eu sei que vocês são cristãos, se vocês fizerem uma oração agora, o meu filho vai ser liberto lá. É a mesma coisa, aconteceu, o culto parou. Aí ela começou a falar ali e ela disse: ó Jesus, até as migalhas que caem da mesa do seu Senhor, os cachorrinhos se alimentam e tal. Irmão, ela começou a dar uns exemplos ali, e Jesus falou assim: meu Deus, eu quero uma fé dessa dentro do povo. Meu Deus. Eu quero uma fé dessa no meio do meu povo. Veio uma mulher de fora com mais fé que o povo que está aqui dentro. Veio uma mulher de fora e isso acontece, pastor. Isso acontece, tem pessoas lá fora que tem mais fé do que quem está dentro, que acredita mais do que quem está dentro. Isso aqui é um exemplo bíblico muito claro. Essa mulher Sírio-Fenícia, ela é muito clara, né? O exemplo que ela deu chamou atenção, tanto é que terminou o discurso dela, o diálogo dela com Jesus, a filha dela já foi liberta lá na casa dela, no final da história, né? É coisa tremenda. Por isso, irmãos, que a adoração do nosso culto tem que ser racional, em espírito e em verdade. Então, está aqui, ó. O objetivo do culto racional é esse: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, né? Aleluia. Aí eu coloquei aqui, irmãos, aqui vocês têm um subsídio, né, pastor Ali? Não, é só o professor aí. Ah, tá. O subsídio da vida cristã, eu coloquei aqui antes de nós entrar no último tópico, diz aqui, ó: a verdadeira adoração não tem a ver necessariamente com canções, instrumentos, grupos musicais, corais. A essência da adoração é uma vida inteiramente ligada a Deus. É ter uma relação íntima com Ele. É falar, pensar, agir, cantar e viver em total sintonia com a vontade dEle e com a sua palavra. Não é, irmão, ficar conectado com Deus 24 horas. Nem todo mundo consegue, porque nós somos da terra. Nós ainda somos atraídos por coisas da terra. Só que aqui, está falando aqui, que, irmãos, é necessário falar, pensar, agir, cantar e viver em total sintonia com a vontade dEle e a sua palavra. Nós estamos hoje aqui pela vontade dEle e pela palavra, né? Isso é estar em contato com Ele. Isso é estar em contato. Eu estou indo para a igreja por quê? Porque é a vontade de Deus. Estou fazendo a vontade dEle. Eu sirvo ao Senhor. Eu sou mordomo das coisas de Deus. Eu estou servindo em adoração, né? Então, irmãos, isso é muito tremendo. Agora nós vamos ver o último tópico para nós encerrar: gestos e atitudes na adoração. Gestos e atitudes na adoração. Primeiro gesto, um primeiro gesto bíblico e também que a gente vê nos dias de hoje, que é referente à adoração: ajoelhar-se e prostrar-se. Quem já viu alguém ajoelhado na igreja? 3 irmãos já viram, 4. O presbítero já viu, a irmã já viu, né? Então, irmão, se ajoelhar, se prostrar, é um gesto e é uma atitude da adoração a Deus, né? Aí nós vamos ver aqui, ó, são gestos de profunda reverência diante de Deus. Salomão, na inauguração do templo em Jerusalém, diante de todo o povo, se pôs de joelho, adorando a Deus. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos, com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor. Jesus prostrou-se diante do Pai em súplica. Mateus 26 e 39. Então, se ajoelhar, se prostrar, irmãos, é um gesto de adoração a Deus. Se você vê alguém, qualquer pessoa a partir de hoje de joelho, você sabe que a pessoa está adorando.
você sabe que a pessoa está adorando, né? Eita, Essa mulher sírio-fenícia, ela chegou lá se ajoelhando aos pés de Jesus, implorando para ele: minha filha, né? A minha filha, ela destacou, né? Ela destacou algo que estava acontecendo com ela. Então, aí o ponto 2 vai falar louvar e cantar, também é outro gesto de adoração, né? Quando a gente se converte, irmão, a gente aceita Jesus, uma das coisas que mais dá vontade de fazer é louvar e cantar. Quando a gente se converte, irmão, é incrível. Você vai no banheiro, você canta. Você está nas panelas, você canta. Você está varrendo a casa, você canta. Irmão, é uma coisa tremenda. Está tomando banho, você canta. Irmão, faz parte da vida da pessoa, né? Por quê? Porque está dentro de você. Está dentro de você. meu Deus. A alegria, ela vem de dentro para fora. É de dentro para fora que acontece o mistério de Deus na nossa vida. Agora, eu quero deixar isso aqui para vocês anotar. Louvar e cantar. Louvar é diferente de cantar, né? Então, irmão, eu coloquei aqui louvar e adorar. Não usei a palavra cantar. Eu coloquei adorar, porque nós somos adoradores. Aí, louvar, o que significa louvar? Louvar é aquilo que Ele faz por nós. Louvar é aquilo que Deus faz por nós. Louvar ao Senhor. Por isso que está no Salmo 150, verso 2. Está aqui, o salmista dizendo aqui, louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. Aleluia. Louvai pelo que Ele faz. Louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. Agora, adorar é pelo que Ele é. Amém. Quem adora a Deus é pelo que Ele é. Olha que coisa tremenda. E o salmista, no Salmo 96, 9, ele colocou: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Pelo que Ele é. Adorar é pelo que Ele é. Aleluia. Louvar é pelo que Ele faz. Adorar é pelo que Ele é. Então, irmão, a gente adora Ele pelo que Ele é. E a gente louva Ele pelo aquilo que Ele faz por nós, né? O salmista diz: louvai pelos seus atos poderosos. Aleluia. Deus tem atos poderosos para nós. Agora, aí tem vários outros versículos que nós podíamos destacar aqui, pelo que Deus faz e pelo que Deus é. Amém? Então, cantar e louvar. Davi introduziu o uso de instrumentos musicais do cântico coral e congregacional no culto a Deus. Ele mandou selecionar e preparar 4.000 cantores oficiais que se revezassem em turnos. 1 Crônicas 23, dos 5 e 6, acompanhado com instrumentos musicais e dirigidos por 288 maestros. 1 Crônicas 25 e 7. Na Igreja de Cristo, a adoração a Deus também se expressa com cânticos e hinos de caráter espiritual. O apóstolo Paulo nos exorta a praticar a verdadeira adoração de forma consciente e profunda. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, e em toda a sabedoria ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém? Irmão, a igreja de antigamente não podia ter instrumentos assim, né? No início da nossa fé lá no Brasil, irmão, era proibido ter uma guitarra na igreja, né? Porque era coisa de roqueiro, era símbolo de rock and roll ter uma guitarra, né? Uma bateria que faça muito barulho na igreja. Então, irmãos, isso aí são coisas que o homem colocou, não que a Bíblia está proibindo, mas o homem colocou isso, né? O homem tem essa visão. Não pode atabaque porque é coisa de macumba. E aí vai falar isso aí para os nossos irmãos da África, né? Nossos irmãos africanos usam muito atabaque. Nos cultos deles é bastante. E não tem nada a ver com ritual, né? É para adorar o Senhor, né? Então aí já vem também questão de roupa. Essa roupa não adora a Deus. Esse jeito não adora a Deus. Irmãos, cada um de nós precisamos saber
né? Que a nossa adoração ao Senhor, a gente precisa agradar a Ele primeiro. A Ele primeiro. Tudo que a gente faz, a gente tem que agradar ao Senhor primeiro. Amém? Então, aqui a gente viu gestos e atitudes na adoração. Primeiro, ajoelhar-se e prostrar-se. Segundo, louvar e cantar é também gesto e atitude de adoração. E para nós finalizar, terceiro, gesto e atitude na adoração também é glorificar a Deus. Glorificar a Deus é um gesto de você adorar ao Senhor. Aquela mulher Sírio-Fenícia que eu estou falando para vocês desde do começo, ela chegou rogando ao Senhor, pedindo ajuda ao Senhor. Ela não, Jesus, a minha filha está endemoniada. Ela não falou assim com Jesus. Ela chegou rogando, ela chegou em alta voz, né? Agora, quando a gente glorifica a Deus, irmãos, a gente glorifica com voz alta. Por quê? É uma necessidade da alma que está ali, ó, gritando, que está saindo de dentro de nós. Glória a Deus, louvado é o nome de Jesus. Irmão, sai de dentro da alma. Aleluia. Glória a Deus. Sim. Eu já vi lá no Face, lá, a pessoa postando assim para todo mundo ver. Eu até fiquei assim, uai gente, e agora? Assim, ei, e Jesus é surdo? Falei, Aí a minha irmã assim, porque esses crentes ficam gritando. Eu falei, meu Deus, não, será que eu não podia gritar, Senhor da glória? E eu gritando e falando, até eu fiquei assim, pastor. Agora eu fiquei. Gritando, né? Aí outro dia, aqui mesmo, né? Que daí eu ouvi falando isso aí, aí fiquei, glória, não pode gritar. Ai, tudo bem. Então pode gritar. Pode sim, irmão. Isso aí é uma expressão do íntimo da tua alma, do teu espírito, né? Que a irmã está colocando para fora isso. Tipo assim, porque gera dentro de nós isso, sabe? Então a gente precisa colocar a nossa necessidade de adoração. Por que a pessoa está gritando? Por que está dando tanto glória a Deus? Por que está dando? É uma necessidade de adorar. É uma necessidade de adoração, né? Porque aquela mulher chegou diante de Jesus expressando a necessidade dela. Ela chegou rogando ao Senhor. Então, quando a gente se expressa dessa maneira, glória a Deus, aleluia, Jesus, a gente está demonstrando para Ele a nossa necessidade de adorar o único Deus. O cego Bartimeu, né, que entregou. Isso, o cego Bartimeu, o presbítero Júnior falou dele também. Ele gritou, ele se expressou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Ele tirou da alma dele aquilo que estava já dentro dele. Aleluia. Né? E fez Jesus parar. Ele fez Jesus parar. Porque se ele falasse baixinho, é Jesus que está por aí. Tá. Irmão, Jesus se apresenta em todos os cultos nossos, missionária Cátia. Todos os nossos cultos, Jesus está presente. Só que o problema que as pessoas não recebem é porque não expressa para ele. Não expressa, não tira da alma, de dentro do espírito, sabe? Dizer, Jesus, eu estou aqui, glória a Deus, aleluia, levanta a mão, irmão, dá glória, e é coisa tremenda, porque tudo que Jesus quer é contato com nós, Ele quer intimidade com nós, né? Ele jamais, irmãos, Ele vem aqui sem querer ter um contato com a gente, uma intimidade com a gente, Ele sempre quer isso. Né? Então glorificar a Deus é um gesto e uma atitude de adoração a Deus. Aí está aqui, ó. Ao longo das escrituras sagradas, aprendemos que devemos glorificar a Deus com inteireza do nosso ser. 1 Tessalonicenses 5:23. Ora, se nós somos templo do Espírito Santo, significa que Ele habita em nós. Ó, tudo que eu falei lá na frente. Logo, Deus não aceita nada menos do que todo o nosso ser. Isso é vosso corpo, vosso espírito. 1 Coríntios 6, do 19 e 20 em diante. Ou seja, ali em Coríntio também Paulo instrui, dizendo que é todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente, inteiramente, né, santificados ao Senhor. Aqui Paulo está dizendo corpo, alma e espírito. Tudo tem que ser entregue ao Senhor.
Não é meio culto que Deus quer. Deus quer todo o culto para Ele. Aleluia. Né? Porque, irmão, preste atenção. Todo culto a gente dá para o Senhor. A única parte do culto que Deus dá para nós é a palavra. A única parte do culto que Deus dá para nós é a palavra. O resto, irmão, do culto, todo é para Ele. Tudo é para Ele. Por isso a necessidade de nós sermos adoradores. Desde a hora que a gente chega na igreja, nós temos que ser adoradores. Né? Porque todo culto, a maior parte do culto é para Ele. Aí a única parte do culto que é para nós, que é dele para nós, é a palavra. É a hora da palavra. O demais é tudo para Ele. Tudo para a glória dele. Por isso que é bom nós adorar em todo o tempo. Amém? Aleluia. Para finalizar, o salmista lembra-nos de que a nossa adoração deve ser expressa da seguinte maneira: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. A palavra de Deus nos ensina que quem oferece sacrifício de louvor a Deus, o glorifica. É um privilégio glorificar a Deus e apresentar-nos diante dele. Né? É um privilégio glorificar e nos apresentar diante Obrigado, dele. Jesus. Amém? Conclusão: na mordomia da adoração, precisamos saber que Deus não vê apenas o gesto exterior como expressão de louvor, mas também a motivação do coração. 1 Samuel 16:7. Oremos como Davi orou: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Salmo 139, 1 e 2. Amém? Então, irmão, isso aqui é coisa muito tremenda. A mordomia da adoração. O serviço da adoração na casa do Senhor. Para nós cristãos. Nós hoje vamos levar isso, irmão, para a nossa casa, para a nossa vida cristã, né? Que nós somos servos da adoração. Né? A gente adora nas ofertas, adora no louvor, adora na palavra, a gente adora em tudo. Aleluia. Amém? Então vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Alguma dúvida, irmãos, na matéria? Alguma dúvida? A gente adora a Deus também ofertando, né? Ofertando é uma forma de adorar o Senhor. Aleluia. É isso que os shows gospel não tem, né? Isso. Não tem joelho no chão na hora de começar um show Não gospel. tem. Não tem a liturgia do culto, Verdade. a oração, É verdade. não tem oferta. Tem muitos shows por aí que não tem Só nem música, oração, só não música. tem apelo, não tem palavra, é só música, né? Então a gente não pode confundir. A gente não pode confundir, irmãos, o que é uma verdadeira adoração ao Senhor, né? Então, e ainda Ele está à procura. Aleluia. Ainda Ele está à procura. Ele está ainda procurando os verdadeiros adoradores. Que o Aleluia. adorem em espírito e em verdade. Esse espírito é o espírito que está dentro de nós. Tá bom, irmãos? Leve isso para casa hoje. Que o Senhor conceda para os irmãos a cada dia mais graça, né? Quando a gente fala assim, quem já ouviu falar, irmãos, num culto assim, das pessoas e dar um testemunho, dizer assim: meus irmãos, fiquem em espírito de adoração, ou fiquem em espírito de, né? É para a pessoa compreender o que Deus está falando ali naquela hora. Né? Não é uma expressão errada de falar. Fica em espírito aí de adoração, fica, né, em espírito de intercessão. Saulo fica em espírito de oração. Em espírito de oração, fica em espírito de oração e tal, para ficar conectado. Disperso, Né? Para não ficar disperso na hora, né? Porque o que vai testificar para nós do verdadeiro culto a Deus é o Espírito. É o Espírito de Deus que vai testificar, né? É Ele que vai realmente vai testificar dentro de nós a palavra, a verdadeira adoração. Porque, irmão, você pode ver, acontece com todo mundo. Tem louvores que tocam a nossa alma, mas tem louvores que não. Tem louvores que a gente escuta e a gente vai pelo balançar, pela batida do louvor, né? Agora, tem louvores, vamos supor, tem um ritmo de forró, que tem gente que chora com forró, mas tem gente que não, tem gente que quer dançar o forró. Tem gente que... Por quê? Porque a letra, irmãos, tem que exaltar o nome do Senhor.
Tem que ser um testemunho que vai edificar, tem que ser coisa que vai tocar no coração de Deus. Agora, se deixar só na letra ou só no ritmo, aí mata. Não, mas tem vezes assim, por exemplo, tu tá aqui na igreja e começa a tocar lá, fala, eu não gosto desse hino, esse hino é bom antigo. Tipo, o hino não é pra mim, o hino é pra Deus. É pra Deus. Então, todo louvor que é tocado aí, ele vai edificar a gente através da letra, mas não é pra mim. Claro. E tem com que certeza. falar, esse hino é antigo, eu não gosto desse hino, esse hino é velho. De novo esse hino que repete a mesma frase 10 vezes, como se fosse pra nós. Não. O louvor a gente aprendeu hoje que louvar é por aquilo que Ele faz. Então, a gente entende, irmãos, que o louvor é pro Senhor. Acho que quando já pensa assim, como a doutora falou, o espírito da pessoa já não está naquela adoração. Não está na adoração. Não está na adoração. Não está na adoração. E a pessoa acaba realmente vendo defeito, né? A irmã desafinou, o irmão. Porque não está no espírito de adoração. Né? Não está deixando o Espírito Santo trabalhar e dizer, você é um miserável, como aquela música está dizendo ali, você precisa. E aí vai. Amém? Então vamos agradecer.